Iniciamos hoje o quarto podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Estão comigo Tiago da Forol, Marquinhos, ou Marcos Rossi, da Summit Gramado, Eliane da Capacitar e Rodrigo do Opinião. Eu costumo, no meus podcasts, não apresentar os meus convidados, porque aí fica meio currículo, sabe? Então gostaria que cada um contasse um pouquinho da sua vida e o que faz, e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Bom dia, obrigada, Nenê, pelo convite. Mas se eu contar minha vida aqui, vocês vão chorar. Eu sou a diretora da Capacitar Eventos, minha empresa especializada em eventos, live marketing, 26 anos de mercado, faço em outubro, dia 31, 27, e já trabalhei com todos vocês aí, é um prazer estar aqui contigo. Então segue na hora, Rodrigo. Bom, sou Rodrigo Machado, sou sócio-diretor da Opinião Produtora. Comecei na Opinião como um produtor, né? Hoje sou sócio. E isso já se passam 30 anos. 30 anos esse ano. Em outubro desse ano eu faço 30 anos de Opinião Produtora. Vamos comemorar junto, Rodrigo? Vamos. Boa. História bonita, né, Rodrigo? Bom, sou Thiago Ribeiro, eu sou jornalista de formação, né? Já passei aí por vários veículos, a gente falava aqui um pouco antes, RBS, SBT, Canal Rural, enfim. Em determinado momento da minha carreira, migrei para o mundo executivo, né? Principalmente para o mundo da tecnologia, e hoje eu tenho a honra e o prazer de liderar, de ser o CEO do South Summit Brasil. Bom, primeiro, obrigado, Nenê, pelo convite. Eu sou Marcos Rossi, sou CEO e fundador da Gramado Summit, que é um dos principais eventos de inovação e tecnologia hoje na América Latina, e talvez eu acho que o mais relevante em relação a temas de diversidade. É um evento muito plural e é um movimento muito bonito. Assim, eu estou há 6 anos nessa vida de Gramado Summit, e além disso sou pai da Helena, da Celina, que também são muito importantes para o meu currículo, e filho da Marta Rossi, né, que é uma pessoa muito, acho que, relevante dentro do meio da comunicação, e estou muito feliz. Obrigado. Vocês quatro são, eu diria, posso afirmar sem medo, que vocês são os ícones do mercado hoje, em milhões de pessoas e em milhões de reais. Porque vocês sabem fazer isso. Todos os eventos, todos os shows, todos os summits, né? Que, aliás, o summit nasceu de uma necessidade de fazer com que os bigs cabeças pudessem reproduzir aquilo para o mundo, né? E aí, Thiago, em 2012 surgiu lá o Summit na Espanha. A minha pergunta é o seguinte, uma curiosidade: por que buscar o Summit da Espanha quando nós temos capacidade para fazer coisas aqui? Essa é uma boa pergunta, é uma boa discussão. Quando a gente olha para os grandes ecossistemas de inovação do mundo, a gente encontra um comportamento bastante parecido, claro, com as suas especificidades locais, com a sua cultura, mas a maioria deles, e a gente, talvez nessa mesa aí, cada um esteja imaginando aquele que admira, e a gente está falando do Vale, sim, com as suas características, a gente está falando de Lisboa, a gente está falando de Madrid, a gente está falando de Tel Aviv, a gente está falando de Helsinki, a gente está falando de Toronto. Poderia citar aqui uma lista imensa. Todos eles têm pelo menos 5 pilares em comum, e a gente identifica com muita clareza. O primeiro deles é um governo alinhado com a pauta da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, que coloca isso no centro como uma agenda prioritária. O segundo deles está relacionado à academia. Todos eles têm universidades de ponta, formando mão de obra, capital humano, desenvolvendo pesquisas com seus parques tecnológicos, enfim, todo esse ecossistema acadêmico, né?
Todos eles têm ecossistemas aí propriamente dito, né, ou maduros ou em franco processo de amadurecimento, com as suas startups, com seus unicórnios, com as suas aceleradoras, com as suas incubadoras, seus hubs, seus movimentos, suas comunidades e, claro, com todo o histórico das empresas, vamos chamar de tradicionais, embora não seja a melhor definição. Todos eles têm muito acesso a capital, o dinheiro é farto, né? Ou seja, o dinheiro, principalmente do Venture Capital, é uma coisa muito presente, né? E todos eles têm conexão global. Tem uma visão, não só aquela clássica do Born to be Global, mas tem essa conexão, esse alinhamento com outros pontos aí no mapa mundial. Juntando tudo isso, todos esses locais também têm um grande evento global de inovação. Eu posso citar aqui o SXSW em Austin, o Web Summit em Lisboa, podia citar aqui o próprio, obviamente, South Summit em Madrid, o Slush, Collision, enfim, vários eventos, Mobile Congress Barcelona, e tem aqueles que são mais específicos, aqueles que são mais generalistas, aqueles que são mais feiras, aqueles que são mais congressos, aqueles que são mais negócios, mas todos esses locais têm esse grande evento que é icônico, que é simbólico e conecta, né, aquele ponto específico com o mundo. Corta para a nossa realidade, né? A gente olha para o Rio Grande do Sul, e se a gente olhar para a América Latina como um todo, né, acho que a gente consegue fazer esse recorte com algumas variações, mas a gente realmente tem o privilégio de ter um governo alinhado com essa pauta. Acho que a gente está muito bem servido, tanto localmente quanto em termos estaduais. E lembrando que a pauta da inovação, né, Marcos, ela corre alheia a esse tema político, essa polarização. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Quando a gente olha para as universidades, a gente olha aqui a URGS liderando as avaliações do setor público, a gente olha a Unicinos e a PUC rivalizando ali entre as primeiras privadas, a gente olha todas as outras com muita proximidade. Quando a gente olha para o ecossistema, bom, a gente nunca viveu um momento tão especial do nosso ecossistema, com os nossos unicórnios, nossas empresas, nossas startups, aí o Pacto Alegre, a Aliança pela Inovação, né, o Inova RS, uma série de movimentos liderados pelo governo do estado, liderados pela Prefeitura de Porto Alegre, liderados, né, pela iniciativa privada, enfim, acho que isso está muito em ebulição. Onde é que a gente tem problema? A gente começa a ter problema, primeiro no acesso a capital, né? A gente faz uma brincadeira internamente que o dinheiro desembarca em Guarulhos e ali ele fica. E até está tudo bem, vai para empresas do centro do país e que precisam também tanto quanto a gente, o problema é que ele não é distribuído, né? E a gente também não tem conexão global. Mas isso é uma questão cultural nossa, a gente é um pouco ensimesmado. Eu faço uma figura para explicar isso, que é o garoto cria uma startup em Tel Aviv. Se ele não pensar global, não tem negócio. Israel não absorve o negócio dele. Se o cara criar lá em Rio Grande, em Pelotas, no sul do estado, ele olha para cima, tem um Brasilzão gigante para ele trabalhar. E aí, quando a gente encontra o South Summit, quando a gente se depara com o South Summit, ele reúne 3 coisas que a gente entende que faltavam no nosso ecossistema. Primeiro é esse evento global, né, que permitisse que o mundo, de fato, olhasse para a gente com uma perspectiva diferente. Primeiro, ele traz uma carteira de fundos muito relevante, ou seja, contribuindo com esse gap que nós temos de acesso ao investimento. Na época, a gente estava falando de mais de 70 fundos internacionais, então todos com cheques muito grandes. E aí eu estou falando de SoftBank, eu estou falando de Silver Lake, eu estou falando de BlackRock, eu estou falando de Catalyst, ou seja, realmente fundos muito relevantes. E quem está nos ouvindo aí, basta dar uma googada rápida e vai ver o que esses caras representam. E ele automaticamente nos cria uma linha direta da América Latina com a Europa, juntando Porto Alegre e Madrid. E nos coloca ainda num roadmap de expansão que tem um olhar para a América, que tem um olhar para a Ásia, que tem um olhar para outros continentes. Então a gente entendia e entende que de posse de toda essa análise, de todo esse estudo, de toda essa avaliação, né, nós carecíamos desse evento global e foi por isso que nós optamos e tivemos aí a felicidade de encontrar e conseguir trazer o South Summit para a América Latina, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, mais especificamente para Porto Alegre. Tu me deixa uma deixa muito boa, em função daquilo que tu colocaste e com propriedade. O Marquinhos, então, é um grande vencedor.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um gigante. É um gigante que a gente tem, não tem dúvida disso. Porque primeiro, fazer um evento que sai de uma cidade tida como interior do Rio Grande do Sul, levando o evento para o Brasil inteiro e que sabe para o mundo. Aliás, ele tem uma frase que ele... Olhou para cima. Né? Não, e ele diz, sabe qual é o benchmark que ele tem, que ele quer, que ele se espelha? Ele se espelha no Roberto Medina. Ele quer levar o rock. O que o Medina fez com o Rock in Rio, ele quer fazer com o Summit de Gramado. Explica isso melhor para nós, Marquinhos. Pô, depois dessa intro, eu fico até meio sem jeito aqui. Não, assim, eu acho que eu venho de uma realidade um pouco diferente, talvez, dos grandes centros como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu venho de uma cidade onde o empreendedorismo, ele, na verdade, salvou a própria economia do próprio município. Assim, se a gente voltar 70 anos na história da de região, Gramado, né? Cara, mas assim, Gramado pertencia a Taquara até 70 anos atrás e era uma cidade de passagens. Então, não existia até então muita possibilidade de Gramado se tornar o que se tornou se não fosse o empreendedorismo. Historicamente, a gente sai de uma era de malhas, móveis, a gente chega no turismo. E eu acho que muito do que Gramado conseguiu fazer foi mostrar que nós somos tão bons quanto qualquer empreendedor em qualquer lugar do mundo. E, claro, eu super entendo, tenho um respeito muito grande pelos movimentos como a South Summit, como a Web Summit e outros tantos eventos que acontecem no Brasil, mas eu venho de uma realidade diferente. Assim, para mim, eu cito muito Medina, porque para mim não existe festival no mundo que consiga fazer o que o Rock in Rio faz. O Rock in Rio não só criou toda uma estruturação de como fazer evento, e hoje, na verdade, está exportando essa qualidade. Então, cara, é um orgulho muito grande de ser brasileiro. Infelizmente, em função do último cenário político que a gente teve, meio que a gente começou a ter um receio da palavra patriotismo, assim. Mas, cara, eu tenho um orgulho gigantesco de ser brasileiro e eu acho que o que a gente faz, principalmente em relação à Gramado Summit, é tão bom ou talvez melhor do que qualquer outro evento gringo. E eu acho que se o Brasil não começar a fazer essa reflexão do quanto custa a aquisição de um evento gringo apenas pelo nome dele ser forte fora do país, a gente vai ter sérios problemas no futuro, assim, porque eu acho que tão importante quanto eu ouvi vocês rapidamente falando sobre Lei Rouanet e algumas questões assim, eu acho que tão importante quanto a compra de eventos internacionais é um investimento direto em eventos que estão daqui. E eu não estou falando isso nem só por Gramado Summit, eu queria trazer um exemplo aqui que para mim é muito importante. Porto Alegre sediou durante muitos anos a Brasil JS, Brasil JavaScript Conference, que talvez era o maior evento de de JavaScript da América Latina. Zero apoio governamental. A gente faz coisas muito legais, mas parece que a gente ainda vive naquela era da síndrome do vira-lata, que aquilo que o gringo faz é melhor. E eu, humildemente, dentro daquilo que a gente entrega, e eu acho que Nenê, tu pode vivenciar um pouco disso, Thiago ficou me devendo a visita, eu também fiquei devendo a visita esse ano, mas cara, é tão bom quanto. E eu acho que o grande lance, assim, da Gramado Summit, que é o que me deixa muito feliz, além daquele ecossistema que a gente conhece, e aqui o ecossistema é uma bolha, tá? Uma bolha da bolha. A gente pega uma molecada aqui do Morro da Polícia de Porto Alegre e dá um desafio para elas criarem startup, sendo que nem sabe o que é startup. E aí tem 3 meninas que se juntam, criam uma startup para fazer distribuição de absorvente no Morro da Polícia e elas saem da Gramado Summit com uma aceleração proposta pela Venture. Cara, isso para mim é mudança. Isso para mim é o país que deveria funcionar todos os dias. Então o que eu entendi com o tempo é, cara, eu não quero concorrer com esses grandes eventos como a South, como a Web. Eu quero fazer melhor para um país que precisa. Então a gente é o movimento inverso. Enquanto o movimento da South Summit é trazer o mundo para cá, eu quero exportar o Brasil para o mundo. E eu acho que a gente tem acertado muito nessa mão, assim. Eliana, eu ouvi esses dias tu falando que, saudosa memória, que o grande evento da tua vida é o Fórum da Liberdade. E que dele tu abre mão de tudo para ficar com ele. Né? Que é a única coisa que te prende, porque tu virou uma empresa multinacional, né? Nenê, primeiro, tá nessa mesa com esses caras, e Marcos, te respeito muito, muito. Obrigado. Trabalhei com a mãe do Marcos, né? Então é uma referência. Dona Martinha. Marta, nossa, fizemos um festival de cinema junto, né? E eu conheço esse lado de Gramado. Né? Então o que
que o Gramado Summit fez, né? E apesar de eu estar aqui, e o que eu faço aqui, eu estou aqui com gigantes que realizam os seus eventos. A Capastar faz os eventos para os outros, né? Eu aprendi isso, né? Eu sou parceira dos meus, né? Então eu estou aqui, né? Fazer South Summit para mim foi um pulo muito grande e um projeto muito gigante que de verdade eu não acreditava mais que Porto Alegre pudesse trazer para cá. Né? Importante isso. Tu falando de Fórum da Liberdade, eu sempre disse que tem alguns projetos que eu faço e não é por grana. O Fórum da Liberdade não tem patrocínio, não pode pegar patrocínio do governamental, os liberais, né? Ele diminuiu muito em relação, e ele sofreu muito com o South Summit. Ele realmente fazer perto do South Summit foi um sofrimento. Porque E foi junto com o Summit de Gramado também. Nossa, então é difícil. Tem que se reinventar e a gente sabe disso, né? A gente já teve o Dr. Jorge Gerdau por trás disso, nos apoiando. E eu, como empresa, devo muito a ele, porque eu não estou fazendo eventos fora do Brasil, no Brasil, porque eu sou a Capastar. Tem 500 empresas maiores, melhores ou tão boas quanto. É que aqui a gente faz muito bem. Então, quando eu falo de Fórum da Liberdade, é meu respeito que eu tenho, que eu aprendi com esse projeto. Por quê? Porque tem alguns projetos que eu aprendi muito. Os eventos que o PGQP fazia, que hoje não existem mais. Né? Que o Dr. Jorge me tirou daquele evento e me levou para Brasília para começar a fazer lá. E eu digo o seguinte, tem alguns projetos que eu não quero deixar, tem alguns que eu sou até viúva. Por exemplo, o Festival Mundial de Publicidade. Eu não faço mais hoje, nunca ganhei dinheiro com ele. Disso. Mas me dói, porque é um projeto que o Rio Grande do Sul deixou de dar importância. Meu sonho é que tu tomasse conta disso. Deixou de dar importância, graças a um grande homem, né, que é o Joãozinho Firme. E eu acho que a gente tem mais o nosso... voltando assim, o falar do fórum porque no fórum eu fui para o mundo. É verdade isso. Não pensa que abrir São Paulo, Brasília, Rio é fácil. Os caras, a gente chega lá, eles têm muita gente maior do que nós. Eles têm muitas empresas, com muitas empresas grandes por trás. Então, não pensa que abrir. Eu tenho hoje um escritório lá em São Paulo, tenho um pequeno escritório em Brasília. E não é fácil, gente. É que a gente só mostra no Instagram o glamour de estar em Hanover, né? De estar fazendo, né, o World Economic Forum. Vai pensar o que a gente se rala, que a minha equipe se rala, desde do país, desde a língua, desde ser mais um, né? Então, eu devo muito. Mulher, nesse então, que já derrubamos muito, tá? Já derrubamos muito. E as mulheres em eventos são muito melhores que vocês. Elas fazem tudo ao mesmo tempo. Elas não têm caixinhas, né? Elas abrem. Então, eu acho que a minha área, eu sou apaixonada por fazer eventos. Né? Eu não saberia fazer outra coisa. E eventos é conexões. Né? Então, o que eu faço aqui e o que eu conquistei, e eu brigo muito e fico muito mal, o Thiago sabe disso. Quando eu não estou num projeto, eu jamais poderia não estar num projeto como o South Summit. Eu ia morrer de inveja. Eu sou assim. Por quê? Porque eu estou aqui, eu me criei aqui, eu cresci aqui. Né, Rodrigo? A gente sofreu e, Marcos, quase morremos na pandemia, quase morremos, sangramos. E a gente inventou coisa e eu hoje, assim como o nosso mercado, eu estou falando como Capastar, mas o mercado está assim, nós voltamos poderosos, nós voltamos grandiosos, nós voltamos com uma força que fez abrir a cabeça da Eliana, que é mais complicada, né, por ser mais velha, mas da minha equipe inteira. Muda, minha filha. Te orienta porque o mundo mudou. Só que a nossa área de entretenimento, eventos, live marketing, não vai morrer nunca. Não vai, ao contrário, vai crescer, vai ter eventos como o Gramado Summit, vai ter eventos como o South Summit, vai ter eventos milhares como o Fórum da Liberdade, que tem que se reinventar, como as Feiras da Águas, que é outro projeto, né? Que é outro evento que me dá orgulho, como shows, como que a gente, sabe, vivia sem ter tudo isso, e hoje a gente tem necessidade de ter. Então, de novo eu vou dizer, eu sou apaixonada por evento, eu tenho orgulho de estar, e eu acho que o nosso Estado está repensando e mudando isso. Estamos começando esse centro de convenções, que eu e o Rodrigo temos participado muito junto com a Prefeitura.
Se acontecer, e eu pela primeira vez acredito que vai acontecer, que tem grandes chances de acontecer, se o empresariado apoiar, se os governos se juntar, se os governos não ficarem cada um sendo caranguejo e puxando para um lado, se reunirem, que para mim, Salto Summit é um exemplo disso. A gente viu na mesa eles se juntar, coisa que a gente só via. Ou estou fora e só me interessa para quem tem retorno, ajudar, ou se a prefeitura está, o governo não está. E a gente viu eles sentarem na mesa e só acontecer aquele espaço que a gente tem lá, que a gente nunca... Fiz casamento, fiz aniversário, naqueles silos ali, naqueles armazéns ao ar. E hoje a gente saber que dá para fazer, tem problema, né? Tem vários problemas. A gente sabe disso, Thiago. A gente estava lá, a gente sofreu, a gente faltou luz, a gente caiu. Né? Isso é normal, né? E fazer evento é isso. É tu todo dia saber que aquilo que tu acertou ontem, tu errou hoje. Uhum. Então, eu acho que... Essa é a tecla que o prefeito está batendo, né? Ele disse, nós não podemos mais mexer nas docas, naquele silo. Para mexer no banheiro é 20 mil, para mexer numa janela é 50 mil. É isso. E ainda com o perigo de não funcionar. Vamos fazer o novo. Então, eu acho que Porto Alegre entrou nessa rota e não tem mais volta. E sim, Marcos, Gramado Summit é uma delícia. Eu fui uma vez e vendo o que vocês construíram dá muito orgulho. Né, dá muito orgulho. Mas quero te dizer que fazer o Santo Summit também dá muito orgulho na gente, sabe? Eu saio de lá, assim, de alma lavada, de dizer, nossa, a gente conseguiu. E vou te dizer, trouxe um evento, né, gringo. É tudo feito aqui. O evento gringo é pequeno, bacana. Eu já fui 2 anos, mas pequeno, quando a gente chega aqui, as pessoas não acreditam. Quando a gente levou para lá, né, governo, prefeito, só faltaram olhar para o Thiago e dizer assim, é esse evento que tu quer levar? É esse tamanho? E aí a gente aqui veio para cá e transformou, né? Porque nós temos uma capacidade que... Olha, eu vou te dizer que eu ando pelo Brasil inteiro e vou para fora, a gente faz coisa... Marcos, eu tenho certeza que tu vai levar isso para o mundo, porque a gente faz coisa em qualquer lugar. Nós temos uma capacidade, uma resistência e até a equipe de fornecedores fantástica. Minha empresa tem 26 anos. Quando eu comecei a capacitar, eu ia para o Rio fazer um dos maiores eventos de alimentação, que era a Abras, e eu levava um ônibus de equipe daqui. Claro que também era um pouco de medo de dar errado. Mas os fornecedores que eu antigamente trazia para cá, hoje eu não trago. Hoje nós criamos aqui também um clã né, uma rede que faz em qualquer lugar. Sabe que tu me deixa para ver o crescimento que opinião teve que o Rodrigo teve, né? Nosso Rodrigo, orgulho, né? Esse cara é um louco, completamente louco. É um guerreiro, né? Lutou na pandemia, feito um desesperado para que as coisas acontecessem. Não vai fazer eu chorar. Né? E tá aí a opinião hoje, cara, é um orgulho desse Rio Grande. Eu não sei se o Araújo despertou tudo isso. Com certeza. A vontade de querer. Na realidade foi uma loucura que os meus sócios não queriam, né? Quando nós começamos, quando o edital abriu, eu me lembro do Magrão assim, cara, eu tô querendo parar já, entendeu? Você tá Magrão, mas tu já tá rico. Brincadeiras à parte, e aí eu toquei o projeto sozinho, o projeto Araújo Viana. O pontapé inicial foi meu, tenho essa responsabilidade, tanto que eu que assino perante o governo, né? Eu sou o representante legal do projeto. Só deixa eu fazer um parênteses, quando a Eliana falou que leva as equipes para fora, eu tive essa experiência em 98, quando nós fizemos na Copa do Mundo a segunda ação da Brahma na França. A Brahma tinha a Casa Brahma Brasil em Paris, e a segunda foi em Sanarris-sur-Mer, que foi um festival, o Brahma Brasil Festival. Foi uma semana de artistas brasileiros, de graça na beira do Mediterrâneo. Nós levamos todo mundo daqui. Toda a equipe técnica, todos... E é bem isso. A gente trabalhar junto parece que dá mais segurança, né, do que tu chegar num lugar novo e pegar equipes de fora.
Voltando, Araújo Viana. A gente fala tanto de inovação, né? E inovação parece que tem uma coisa quase que esotérica, nos remete à tecnologia, né? Mas não é. Inovação é tu mudar o que já existe. O nosso DNA, o Opinião está fazendo 40 anos esse ano, né? O Bar Opinião. Desconheço o lugar no Brasil que tem essa idade com o mesmo CNPJ. Né? Isso é uma coisa importante. E o Opinião começou lá com o Magrão e com o Alemão, né? Eles eram estudantes de arquitetura e engenharia da PUC e começou com um lugar para fazer festas de colegas. A Opinião Produtora tem 32 anos, que surgiu com a necessidade de trabalhar à noite como business, não como diversão, né? Essa é a história da Opinião Produtora. Esse foi o... Cara, vamos entender isso aqui como negócio, não como entretenimento. Entretenimento para os outros, né? E aí eu entrei como funcionário, me tornei sócio depois. Hoje a equipe que está, né, nós somos em 6, está junto há 32 anos, né? Nós nos conhecemos mais que os nossos familiares, né? Eu sei quando a respiração de um está estranha, o caminhar do outro está diferente. Aí corta a cena, Araújo Viana, 2019, entramos no edital, desacreditados, né? Porque existia uma empresa que tinha o domínio do negócio. Nós entendemos o show business, mas uma coisa é o equipamento. Tu tem um equipamento, tu sabe como é que ele funciona, tu tem os números, né? E, por surpresa nossa, a empresa foi desclassificada e nós crescemos no processo. E o nosso envelope foi o que foi melhor aceito, enfim, a melhor proposta. Voltando à questão da inovação, nosso DNA é boteco. E nós estamos na operação. Nós estamos no Araújo Viana, nós trabalhamos dentro do Araújo Viana. E em 15 dias de operação, a gente começou a entender, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Porque o Araújo Viana, para quem conhece, quem paga o ingresso mais caro fica lá na frente do palco, só que os bares são na entrada. E o Araújo Viana é uma rampa. Tu pode até comprar 10 tickets de cerveja, mas tu ia ter que ir 10 vezes lá no bar. Opa. Nós temos um espaço que é ferro, madeira e concreto. Por que tu não libera um baldinho para as pessoas levar para o lugar? Tu não tem um carpete no chão que vai molhar, vai ficar... Aqui, né? Não é um teatro, né? É um auditório. Espumante era a mesma coisa. Tu pegava uma taça de espumante, tu não ia comprar uma garrafa, deixar lá esquentando. E a gente começou a trabalhar o serviço para o público. A inovação, né? E o que foi isso? Não tem nada de novo. É só observação e juntar elementos. Cara, então a gente precisa ter mais caixa, né? Não o espaço físico. A gente botou as meninas e os meninos com os caixas móveis. Colocamos na lateral do auditório chopeiras e bares. Então, não estou fazendo nenhuma apologia ao consumo de álcool, enfim, mas é óbvio que assistir um show, um evento, é diferente. A experiência muda. Bom, se a gente está aumentando o consumo de bebida alcoólica, as pessoas vão ter mais necessidade de ir ao banheiro. Principalmente o tendão de Aquiles de um evento, que é o banheiro feminino, uma questão óbvia, né? A mulher leva mais tempo, todo um movimento. Vamos fazer banheiros nas laterais, né? Fora. Que todo mundo que a gente brinca, né? Que os banheiros do Araújo Viana são os lugares mais limpos do Araújo Viana. Que é uma experiência também. Total. E a gente... Isso diz muito sobre o sucesso do negócio. Diz muito. E a gente sempre provoca as amigas, né? Minha esposa, enfim. Eu preciso saber como é que está o banheiro. Principalmente o banheiro feminino, né? Então, assim, isso é inovação, né? Que, de novo, as pessoas, inovação é tecnologia. Não é. É porque talvez seja as inovações mais novas são as tecnologias, né? Mas o pensar, o entender o negócio faz parte do sucesso. E sim, o local define o evento também, Essa né? concessão por quanto tempo?
A concessão é por 10 anos e até 2019 o governo municipal foi muito ágil na pandemia. Eu brinquei com o Melo, assim, Melo, é bem simples, é 2029, é bem simples. Pandemia, aperta o pause. Quando voltar, aperta o play. Então agora a nossa concessão vai até junho de 2031, né? Esses 18 meses, uma questão óbvia, né? Que eu sempre falei e falo, a Eliana aqui, nós somos parceiros de choro e garra e luta. Cara, os mercados todos reduziram 40, 50. O nosso foi a zero. Zero. Então, abaixo de zero. Acho que é baixo. Chegou a me contar, num dos cafés que a gente teve, que o mercado do Rio Grande do Sul hoje estava sendo o terceiro do país, em termos de público. Olha, eu acho que já mudou, tá, Nenê? Porque nós... Lembra desse café? Claro, nós operamos... O ano passado, a Opinião Produtora fez 440 eventos. Entre Pepsi, Bar Opinião, Araújo Viana e eventos que a gente faz fora. Só o Araújo foram 153 eventos. E está se desenhando melhor esse ano, tá? Nós já estamos com um crescimento do Araújo Viana de 8% e da Opinião Produtora de 72%. Né? O Araújo Viana, esse mês de maio, vai fechar 23 eventos. Né? Nós temos evento segunda, terça, quarta, coisas que não aparecem para o grande público, porque são assim, por exemplo, segunda-feira... Galinha pintadinha. Também, mas assim, ó, sexta-feira, 12 e 13, Marisa Monte. 14, Dia das Mães, Roberto Carlos. Segunda, terça e quarta tem o Congresso Estadual de Saúde do Governo do Estado. Então, são coisas, tipo de coisa que não aparece para o grande público, mas movimenta a cadeia toda. Né? O mercado está muito aquecido. O mercado está muito aquecido. E, cara, o faturamento, o ano passado, em ingressos da Opinião Produtora, foi de 40 milhões de reais. Né? Então, gente, é diferente daqui a pouco de uma realidade de evento, né? que é... Mas, cara, é vendendo ticket. Isso tem muita... É vendendo ticket, tá na venda entendeu? Do ingresso, cara. É venda do ingresso. É um desafio a gente tem um desafio interno que é assim, cara, vou abrir o show do Caetano Veloso. Tem a data seguinte e a data anterior, porque vai dar show extra. Né? Exemplo do próprio Caetano Veloso. O Caetano Veloso era um show para acontecer em março de 2020. Um show. A venda já estava aberta na pandemia, estava ok, arrastando. O show aconteceu em 2022. 3 shows em março. 3. Quando retomou, né? Já abriu. E o Caetano voltou em dezembro para mais 2 shows. Cara, 5 shows do mesmo artista em menos de um ano. Tudo sold out. Tudo lotado. Aí eu tô com o Caetano agora em agosto. Já tô abrindo a segunda data. Ou seja, vão ser 7 shows. Incrível. Do mesmo artista. Mas tem uma questão comportamental também aí, né? A gente sente que as pessoas estão, depois de tudo que a gente passou, aquela sensação de eu me permito, eu preciso. Agora tu tocou numa coisa fundamental, isso, que assim, eu tive a oportunidade de fazer alguns MBAs na pandemia. E aí, assim, o que acontece? Estudante? Virei estudante, depois de velho. O que acontece? Eu acho muito simplista e simplório aquele negócio assim, ó, é demanda reprimida. Isso é um ponto. Só que não existe nenhum estudo sério das outras pandemias que tiveram do comportamento do consumidor. A gente não sabe o que aconteceu depois da peste negra, a gente não sabe o que aconteceu. Só que a gente está vivendo. O que é? Eu não vou deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. É exatamente o que tu falou. Então a gente tem que sair, nós que somos os fomentadores, a gente não pode deixar isso, é demanda reprimida. Não é demanda reprimida. Entendeu? Mudança. É mudança. Cara, eu não sei. Se eu não assistir o Caetano Veloso hoje, eu não sei se amanhã não vai explodir uma merda. De novo. Uma guerra. É isso. E a gente tem que fazer. A gente tem a obrigação de fazer com que as pessoas entendam isso. Perfeito. Entendeu? Nós temos. Demanda. Não é demanda reprimida. É a necessidade de fazer agora, porque tu não sabe se tu vai fazer amanhã. Eu posso contar um segredo aqui, né?
Mas é uma coisa muito aleatória de vida, assim, não tem... Eu, de formação de vida, sou músico. Então, assim, eu tive banda independente muito tempo, e quando a cena underground de punk rock começou a surgir no Rio Grande do Sul, eu pirei na ideia, fiz grandes amigos desde Tequila Baby, a Rosa Tatuada, e tive a oportunidade de tocar com esses caras. E eu sempre tive um sonho muito grande, que era estar no Opinião. Eu não consegui realizar esse sonho, mas, tipo, estar na mesa conversando sobre opinião produtora é muito legal. E eu faço uma ligação muito aleatória, assim, do quão importantes são esses movimentos. E, de novo, o que vocês fazem, eu acho sensacional. Eu falei pro Thiago um pouquinho antes de acontecer o evento. Assim como eu acho a Web Summit no Rio de Janeiro essencial, ela tem um porquê de existir. Só que tu também precisa ter o inverso. E o Rio Grande do Sul faz isso desde sempre. A gente criou... Tocou num ponto que me startou. A cultura, assim, cara, o que é uma opinião produtora, não de agora, 40 anos, cara. Minha geração, eu tô com 35, quando eu tinha 16 anos era sonho, assim, e talvez se tu fosse explicar pra alguém que vinha de fora o que era opinião produtora, o gaúcho não conseguia colocar em palavras essa sensação de pertencimento. E isso é uma coisa que quase que involuntariamente eu coloco no meu negócio, cara. É muito legal estar aqui ouvindo isso. Isso que tu falaste, o que aconteceu, tá? Lá por 96... por aí, a gente observou, isso tem muito a ver com a mesa, a gente começou a observar o seguinte, cara, os shows, grandes shows, eles saem de Guarulhos e vão para Ezeiza. Eles saem de São Paulo e vão para Buenos Aires. Cara, levanta a mão e puxa pro Salgado Filho. É a rota. Assim a gente fez Kiss no Jockey Club. A gente fez Metallica no Jockey Club. Aí foram uma sequência, Eric Clapton, Rush, Red Hot Chili Peppers, enfim. A gente está fora disso hoje porque entraram concorrentes e começaram a inflacionar o mercado. Eu me lembro muito bem, a gente definiu que a gente ia sair, foi no show do Aerosmith na Fiergues. Eu fui nesse show. Aquele show a gente fez uma proposta de, vou falar números assim, de $200 mil e a concorrência foi lá e ofereceu 600. Cara, vai virar uma putaria. E o grande show, esse tipo de show, ele não dá dinheiro. Ele dá visibilidade. Porque ou tu ganha pouco ou tu perde muito. Tu ganha pouco ou tu perde muito. Porque o artista não deixa tu ganhar em cima dele, ele vira teu sócio. Não existe assim, eu vou pagar X milhões pro Rolling Stones. Não, tu vai garantir o mínimo de X milhões e depois tu vai ter 10%. E 90% é dele, ok? Ele vai pagar custo, ele não deixa tu ganhar. Entendeu? Então, por isso que 1.000 ingressos que tu deixou de vender, porra, é um monte de dinheiro. Então, assim, dar visibilidade foi importante, foi muito importante, sabe? Inclusive... o Luiz Carlos Borges, que faleceu ontem, que nos botou nesse mercado internacional, foi um dos, porque através do Borges nós conhecemos a Mercedes Sosa, que através da Mercedes Sosa nós conhecemos Charly Garcia, conhecemos Fito Paz e começamos a trabalhar com a CIA argentina, antiga Rock and Pop, que nós fizemos aí Bob Dylan, Metallica, entendeu? É uma cadeia, é uma cadeia de relacionamento, né? Então, assim, através do Borges que a gente chegou, né? Porque no Kiss e no Metallica existia uma empresa que era CIA Brasil e existia uma empresa que era CIA Argentina. A CIA Brasil fez São Paulo e Rio e a CIA Argentina fez Porto Alegre conosco. Entendeu? Então, assim, porque como é que funciona um show internacional? Não existe... o cara vai fazer contigo em Gramado, direto, contigo em Porto Alegre. Não. Tu tem um responsável para a América do Sul e essa grande produtora distribui para os players nos países, né? E nesse caso, lá em 96, a gente fez com a Argentina, a gente não fez com o Brasil. Então é isso, Mas a cultura que vocês criaram como marca, cara, é uma parada de pertencimento muito forte, assim. Isso é muito legal, mesmo. Eu te digo de músico gaúcho independente, cara. A opinião produtora era algo conseguir conquistar a atenção da opinião produtora, cheguei no pico da minha carreira. Que legal. E tu sabe que Obrigado. tu fala, eu tava com também essa coisa de memórias, na minha opinião, é um símbolo, né, nosso aqui, não há dúvida disso. E eu tenho a impressão, assim, eu tava rememorando, talvez a primeira casa de show, de festa, de espetáculo, enfim, qualquer uma que tu quiser, que eu fui na vida, eu devia ter
16, 17 anos, foi no Opinião, sabe? Então, assim, isso eu tenho isso muito no meu imaginário, assim, da minha formação enquanto... Ontem a gente estava com uma reunião Isso que é muito legal. nós vamos entregar para a cidade no nosso aniversário de 40 anos de bar Opinião. E é isso que tu falou. Ele deixou de ser um bar, ele virou uma marca, né? E era só aquele pedacinho lá. Era. Imagina, eu tenho 43 anos, então eu tenho quase a idade da Opinião. E aí as meninas, a gurizada nova, assim, né? A origem do nome. Teatro Opinião. E a música também pode me bater, pode me prender, mas eu não mudo de opinião. E o que acontece? Os meninos, a gurizada que trabalha com a gente, não, a gente tem que fazer o evento no Opinião. Gente, não. Opinião para 1.500 pessoas, Porto Alegre tem 1,5 milhão. Nós vamos entregar para a cidade um show gratuito na Redenção, entendeu? Estamos negociando aí. Vai ser um dia 12 de outubro, vai ser um dia de festa, sem cobrança de ingresso, enfim, porque a gente precisa entregar, devolver para a cidade isso. Assim, Opinião é uma marca, não é um bar. Aí meio que caiu a ficha, né? É um símbolo, né? E o Pepsi onde está? O Pepsi tem 17 anos, né? Saudoso Renatinho Sirotes. O Pepsi começou lá com o Renato, que nos convidou para participar. O Renato com o Tornaim e com o Luciano Brockman. E aí eu brinco, né? Que ovelha não é para mato. Aí eles saíram da operação, eles continuam sócios do Name, né? Porque, cara, trabalhar com noite, para quem não tem estômago, não de coisas ruins, mas de tensão, entendeu? E a gente brinca assim que o nosso negócio é que nem bolsa de valores. Quando a gente abre um evento, a gente fica ali. Quanto que vendeu? Já pagou o custo? Ah, não está indo. Esse aqui Investe fica assim, mídia. E fica o tempo todo ali no... É que nem bolsa. Quem é o produtor? O produtor, tipo a minha produtora, né? É o cara que paga todo mundo e se sobrar algum, bota dinheiro no bolso. É essa a realidade. Essa é a minha vida. É isso, entendeu? Pagou, porra, sobrou. Entendeu? É isso. Então é uma tensão. É 24 horas por dia. Sabe que no nosso caso... Eu tô com 90 eventos abertos hoje. Em venda. Aí que eu ia chegar. No nosso caso é tão doido que, na verdade, tudo é em cima de um único evento. E é uma opção que a gente fez. É em cima de um evento. Eu acho que a gente tem alguns números muito legais, assim, cerca de... um evento em geral, assim, Thiago, depois se tu puder contribuir nisso, mas o número de ingressos vendidos, no sentido da pessoa entrar no site e fazer uma compra de grandes eventos, é 30%, 40% dos ingressos. O resto entra nas negociações de patrocínio, enfim. E quando, cara, a gente vê a galera comprando, pra mim é a maior felicidade do mundo, assim, porque é uma geração, é uma percepção de valor muito interessante, porque uma coisa é fazer um patrocinador fazer percepção de valor, é um pouco mais fácil, é uma negociação corporate, não que seja fácil, tá? Mas é um pouco mais fácil do que fazer com que um anúncio rode e convença aquela pessoa a converter um ingresso que está numa média de R$1.690, assim. E por mais que seja tenso, eu adoro a pressão de, tipo, não saber como vai ser a abertura de venda de ingresso. É uma coisa que me dá muita satisfação. Isso é desafiador, sim. Na verdade, é bem esse o comportamento. E esse ano até a gente superou, inclusive, a nossa expectativa. E acho que isso é muito em função não só da percepção de valor, mas do conjunto que tu acaba entregando de uma maneira geral, porque tu tem diferentes jornadas, né? Tu tem a jornada do patrocinador, tem a jornada do speaker, tem a jornada do atendi, como a gente diz, que é a pessoa que vai lá assistir. Tu tem a jornada do executivo, que compra um outro tipo de o foco dele é outro. Tu tem o curioso. Então, assim, tu tem que combinar todos esses perfis, né? E aí fazer essa geração de valor. E aí, quando o cara compra realmente o ingresso, eu acho que isso mostra que a missão está cumprida, né? Que a gente realmente conseguiu passar a mensagem e construir algo realmente que tenha impacto, que faça a diferença. Sabe que esses dias, conversando com o pessoal de veículos, principalmente os CEOs dos veículos, os veículos chegaram à conclusão que se eles não entrarem na era do entretenimento, se eles não moverem os eventos, eles estão fadados a ficar parados. Ou seja, eles
se deram conta que eles precisam ir para a rua. Né? Entrar dentro do cliente, entrar dentro das praças, entrar dentro das coisas. Mas o que eu sinto ainda, e aí é uma preocupação, até conversava um pouquinho antes com o Marcos, cara, a roda não está girando. Nós estamos com problemas gravíssimos no nosso varejo, estamos com problemas gravíssimos nos nossos shoppings, a nossa indústria, Terrível também. né, cada vez menos performando. Mas, ao contrário de tudo isso, estão vocês. Eu acho que é a era do serviço, né, Nené? É a era do serviço. Eu não sei se alguém Ninguém já está falou medindo sobre isso, esforços para não participar disso. Nenê, quando tu fala, e os veículos, eles já tentaram, né? É que a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, né? É que eles não podem ser nossos concorrentes, né, Eliana? Já foram. É isso, eles têm que ser nossos parceiros. E o nosso setor, ele é uma vitrine. E aí eu estou falando, porque eu estou aqui com empresários, né? Que fazem os seus negócios render e vivem dos seus negócios. E eu sou uma empresária que eu aprendi nessa área de evento, a grande maioria hoje, ou eu sou parceira, ou ninguém tem dinheiro para me pagar. Acabou aquela história, chama 3 empresas, acabou. Sabe? E hoje eu arrisco muito com meus clientes, e eu vivo, né, disso, porque, a não ser algumas entidades, as exceções, né, entendeu? E essas mesmas estão indo para a rua buscando patrocínio e vendendo ingresso. Porque fazer evento do jeito que eu fazia antes para 2, 3 mil pessoas e dá de graça, consegue, bota patrocínio, só do tempo que a gente ia no Banrisul, na Varig, não sei o quê, vamos pegar dinheiro. Acabou isso. Ou tu tem um belo de um projeto para vender, e isso é uma das coisas que eu ajudo nos meus eventos, né, a fazer, porque, né, ninguém vai chamar, capacitar, vou te pagar e tu vai organizar. Organizar tem muito organizador e que faz muito bem. Sabe? Esse mercado cresceu muito. Mas eu acho que soma a marca, Eliane. Quando tu souber que o evento tem Não, com a certeza. capacitar... Mas isso, vou te dizer, antes era assim. Chama capacitar. Não é mais assim não, amigo. Não, chama capacitar e mais a inventa e mais a fulana e mais a ciclana e vamos ver quem vai me trazer o melhor projeto. E vai me mostrar... sim, o Thiago, primeira vez conversou comigo, as relações. A entrega. Onde ela me ajuda Exato. também, não só. A entrega, a ajudar a buscar patrocínio, a ajudar a fazer projetos diferentes, que é o que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Com 26 anos, eu escolho o que eu quero fazer no sentido de... Eu tenho eventos que eu não quero mais fazer, não, sabe? Porque ele não me acrescenta nada. E não é menosprezar nenhum evento aqui. Eu peguei um nicho que é fazer eventos diferentes, eventos que agreguem experiência. Eu acho que aí é um ponto interessante que eu queria fazer uma contribuição à questão do nicho, assim. Meu caso, assim, a gente é uma única empresa de um único evento e a gente tomou uma decisão de entrar no mercado que ele é um pouco complexo de entrar nele, até porque a gente está toda hora com uma grande ameaça. E eu acho que muito do que a gente consegue construir hoje, ou aquilo que a gente consegue entregar, é esquecendo um pouco a ameaça e focando muito em experiência de cliente. Não é novidade para ninguém quando perguntaram, olha, a South Summit está com 2 semanas da Gramado Summit, como é que tu tá? Tô bem. Tô bem Marcos, porque... Fórum da Liberdade perguntaram a mesma coisa. Vocês se deram conta que vocês estão praticamente nos mesmos dias? Eu falei, tô bem, porque eu acho que a pessoa que ela cria percepção de valor e converte para Gramado Summit, ela tem os seus motivos, assim, como é um mercado muito grande. Então, eu acho que as pessoas cada vez mais elas acabam buscando hoje muito mais experiência, e eu acho que entra na questão do serviço do que propriamente produto, assim, porque produto tem uma parada muito legal. Eu vi o Pianges numa gravação que a gente fez me contando isso. Tem uma parada com experiência que é muito interessante, né? Porque se a gente compra um produto, que nem acabei de comprar esse tênis aqui para vir aqui no podcast do Nenê. Cara, daqui 1 semana, 2 semanas que o tênis estiver um pouquinho mais velho, eu já tô um pouco arrependido daquela compra. Ela não é uma coisa que ela vai, com o tempo, ela vai me deixando cada vez mais feliz, a não ser que eu seja um colecionador. Agora, experiência, tu pode ter a pior experiência do mundo. Deu problema na South Summit, deu problema na Gramado Summit, deu problema, mas daqui 1 ano
a memória que a gente tem é afetiva. É isso? E aí a gente começa a ter aquilo Porque é como se fosse uma emocional, experiência né? de vinho. Tu lembra das coisas bacanas Boas. que tu viveu. Exatamente. E aí eu acho que as pessoas cada vez mais, principalmente pós-pandemia, a gente busca essa experiência, assim, porque daqui a um ano a gente vai estar falando só sobre aquelas questões que foram boas. É que nem viagem. Turismo, eu acho que o motivo do turismo ter crescido tanto, eu falo assim, não com tanta propriedade, minha mãe entende turismo muito mais que eu, mas é isso, assim, o que tu traz de bagagem de uma viagem, tu não consegue precificar, e aí é valor puro. Que é provavelmente o que vocês devem sentir na Soft Summit. Eu acho que essa lógica, ela é muito a premissa do ter e ser, né? E hoje a gente está vivendo muito a lógica do ser, né? Então, e aí o ser passa totalmente por essa experiência. Eu lembro com muito carinho, assim, do primeiro dia de Soft Summit, na primeira edição, que a gente fez um evento em 90 dias, né? Então, assim, foi uma coisa quase insana, né, Eliana? E eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a entrar no evento no primeiro dia, porque eu tinha uma entrevista para um canal de televisão, que era, né, o canal que abre a programação jornalística do dia, né? Então, eu cheguei para fazer o vivo, né, no jornal. E aí eu tive que... A entrevista era uma ponta e eu entrava por outra. Então, eu percorri, né, todo o Soft Summit sozinho, só eu olhando, assim, cara, daqui a algumas horas isso aqui vai estar cheio de gente, e é por isso que a gente trabalhou todos esses meses e fez essa construção, porque às vezes as pessoas não sabem, mas assim, a gente fez um evento de 90 dias, mas foram quase 2 anos até a gente chegar nos acordos, nas coisas que precisavam, no entendimento, nos caminhos, né? E aí, quando tu abre os portões e aquela coisa começa a ganhar vida, começa a tomar forma, e as pessoas começam a andar... Aí eu fui dar uma entrevista para um veículo do centro do país e a gente teve uma questão que choveu no primeiro dia, foi uma coisa maluca, mas choveu assim, muito mesmo, com muita intensidade durante muito tempo. E chegou a gerar até um tipo de tensão pra gente que estava na mudança organização. climática existe, tá? Não, isso é uma coisa que a gente tem que começar a conversar, porque eu sei que vocês pegaram um calorão que a gente também pegou em Gramado e deu uma quebra de... Então, cara, não é culpa de evento, é culpa que realmente o mundo está com problema de muito mudança sério, climática muito que sério. nós temos que discutir, que a gente tem que pensar. Informação. A gente foi levantar sobre isso, porque realmente foi uma coisa que nos impactou. Muito. O dia 29 de março foi o dia de outono mais quente dos últimos 30 anos. Ou seja, saiu de uma temperatura média de 24 graus para 38. E aí as pessoas questionam, né, Thiago, por que não fazer em outra época? No outro, a gente foi embora num dia, né, Thiago, com calor infernal, não tinha ar-condicionado, não tinha nada que resolvesse. Quando a noite choveu muito, e destruiu coisa que a gente teve que, durante a noite, resolver por causa do outro dia. Quer dizer, aquela chuvinha, eu dizia, eu não quero chuva, agora eu quero calor, porque a gente sofre. E no Rio Grande do Sul, muito mais ainda. Eu reagi tentei reagir até de maneira bem humorada, né? Porque todo mundo me perguntava assim, tá lindo, tá não sei o quê e tal. Só fazendo esse parênteses. Mas tá muito calor. Aí eu disse, gente, tá. O que eu tenho a ver com isso? Não, eu vou contar para vocês, a culpa é minha. Eu assumo toda a responsabilidade. Por quê? E tem uma explicação muito óbvia. Eu fiquei tão traumatizado do ano anterior que choveu, que eu pedi tanto para não chover que eu errei a mão. Eu prometo que o ano que vem eu dou uma calibrada nessa comunicação. Mas voltando ao tema da experiência... a repórter me perguntou várias coisas e tal, e ela disse assim para mim, Thiago, só tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu tô vendo aqui as pessoas no meio da chuva, desviando de poça d'água, se molhando de capa, de guarda-chuva, porque foi tenso aquele momento mesmo, assim. Mas elas não tiram um sorriso do rosto, sabe? E eu disse assim, é porque elas entenderam o que está acontecendo aqui. Né? É porque a experiência que elas estão tendo aqui transcende a chuva, transcende um certo perrengue. E era uma volta de uma pandemia. Era mola comprimida, eu encontrei pessoas no primeiro South Summit, eu sou de Passo Fundo, que eu não via há 30 anos. As pessoas participando, vindo se encontrar. Que ele virou, aquele primeiro evento, um evento de encontros. Claro. Assim, era uma coisa enlouquecedora.
E eu sempre dizia coisa que nunca me aconteceu. Gente, eu tenho 26 anos de Capacité e eu trabalhei 10 anos em outra empresa de evento. Então, o meu tempo de eventos é grande. E eu não conseguia, se me chamavam no rádio, a gente não conseguia chegar. Tinha que ter sempre alguém, esse ano também, na ponta que possa resolver. Porque tu não chega lá rapidamente na hora que tu precisa. Não, Eu e o Cais tentei é 3 vezes muito te beijar, não simbólico. consegui. O Cais é muito simbólico nisso também, porque era um ambiente que as pessoas queriam viver, queriam estar, né? E acho que isso gerou... Tem um episódio, só para não perder o gancho, porque a Eliana trouxe uma coisa que é legal, e ela estava comigo, né, nessa experiência, então acho que faz sentido a gente relembrar juntos, inclusive. A gente termina o South Summit em Madrid, Porto Alegre, né, da primeira edição, vai para Madrid e tal, com toda a função, e a gente está lá na cerimônia de abertura, reservado uma área para nós na primeira fila, falam 5 pessoas na cerimônia. Fala a Maria, né, a nossa fundadora. Fala o Diego, que é o CEO do IE, que é a universidade que patrocina globalmente o South Summit. Fala a representante da comunidade europeia, o prefeito de Madrid e a vice-presidente da República. Os 5 mencionam Porto Alegre e os 5 fazem referência ao Cais. Aí o prefeito de Madrid olha para mim e para o Zé assim, na coisa, e vocês dois aí, vocês criaram um problema para mim. Porque a Maria, desde que voltou para Madrid, me pede um Cais e eu não tenho um Cais para dar para ela. Então são essas coisas da experiência, do ter e ser. A e opinião produtora passa. Nós tivemos um episódio no Cais do Porto também, né? Que quando a prefeitura nos fechou, governo Tarso, o Bar Opinião nunca foi fechado por som, né? Não sei se vocês sabem disso. O Bar Opinião, quando esteve fechado, foi porque o Opinião é um terreno de esquina. E a lei diz que quando um terreno de esquina, ele isenta recuo de um dos lados, porque se tu tira o recuo de um lado, tira do outro. E a prefeitura, na época, não entendeu isso. Então, o Opinião foi fechado por questão arquitetônica, não foi por questão de som. Aí, nesse fechamento, nós fomos... Quanto tempo isso? Não, quanto tempo ficou fechado? Ficou fechado 3 meses. Nossa, para operação isso. A gente já passou por algumas... E aí, voltando ao Cais do Porto, e na época o governo do estado nos emprestou, alugando o armazém A7 do Cais do Porto. Onde depois casou o Eugênio. Só que antes nós transferimos o Bar Opinião para lá. Então, esse armazém é bem na entrada do pórtico, o primeiro armazém da direita. Então, nós tivemos uma experiência ali que foi maravilhosa. Nesse período que ficou fechado. Fizemos grandes shows ali. Capa de luvas, bacana. Então a gente entende esse problema, porque ele é do governo do estado, é da prefeitura, é da marinha, é uma confusão, né? Por isso que talvez não saiam as coisas que deveriam sair lá, porque todo mundo quer ser o pai da criança. Mas é maravilhoso. Ele é muito melhor que Porto Madeiro. Sim, gente, tu tem um cais com natureza na frente, né? Porto Madeiro tu tem arquitetura dos dois lados, né? Então, nós passamos por isso. E tu falaste uma coisa, que tu caminhou no evento, né? Eu faço muito isso no Araújo Viana, nas passagens de som. Eu me sento no meio da plateia, sozinho, assim. Assistir a passagem de som, e se daqui a pouco isso aqui vai estar com 3 mil pessoas. E todo mundo vai sair sorrindo. Evento é isso, né? Tu construir do nada. Que acho que a gente tem essa capacidade, pega uns lugares, né? Eu, por exemplo, adoro fazer evento em lugar que não tem nada, porque fazer num teatro é mais fácil, tá bonito, né? E construir, né? Então, eu acho Sabe quem era muito bom nisso? O falecido, saudoso Renato. Quando a gente estava fazendo Kiss Metallica, a RBS tinha os 4 pilares, era entretenimento, esporte, e o Renato era o diretor de entretenimento. E aconteceu o mesmo episódio que sempre vai acontecer em estádio, porque a prioridade de estádio de futebol é futebol, né? Então, tu marca um grande evento com meses de antecedência e daqui a pouco a tabela vai te expulsar do estádio. E no Kiss e no Metallica foi a mesma coisa. E o Renato, na época, tinha um Passat dessa cor aqui, ó. Dessa cor aqui. Verde. E ele chega na produtora assim, vamos lá que eu vou levar vocês num lugar que vai ser esse show. Eu disse, como assim? Aí a gente entra no carro dele, em Zona Sul, né? Renata. Aí ele entra no jockey. Aí na arquibancada do jockey, tá aí, Renato. Aqui, ó. Na bacia. Foi o primeiro show, acho que foram os 2 únicos shows que tiveram na bacia do Jockey Club. E é isso, do zero.
Até Muito legal. formiga a gente teve que acabar, porque tinha uma colônia de formigas, as pessoas iam ser comidas pelas formigas. Então nós Sai montamos. do óbvio, né? É. O Kiss e o Metallica foram no Jockey Club por causa do Renato Franco. Qual foi o evento mais difícil que tu já fez, Eliane? Que eu diria assim, 90% de problemas e 10%. Ah, foi. Não, foi. Primeiro, assim, eu tenho as viúvas dos eventos, né? Eu fiz evento que não aconteceram. Eu fiz a inauguração da placa da Ford, aqui no Brasil, né? Com o Brito. Aquela placa é bom. Contratada. Guaíba. Ia fazer a inauguração, não aconteceu. Então, isso foi... A gente batalhou muito, fez projeto e tudo, e sofrível. Mas eu fiz a última COP no Egito. Eu não tive nada pior na minha vida. Eu tinha um em Teresina, que eu tinha feito uns 10 anos atrás, e foi horrível, com calor, com tudo, com estrutura num lugar complicado, o fornecedor não me entregou, cenário teve que construir no local, mas agora, o ano passado, foi a minha pior experiência de vida, de achar o seguinte: eu não vou entregar. Onde que a gente teve um grande problema. Na realidade, eu estava fazendo o stand do Brasil na COP, no Egito. E era uma grande empresa que tinha ganho esse projeto, mas ela... Olha a importância de ter parceiros. Uma grande empresa internacional francesa que existe no Brasil, mas uma COP é 12 pavilhões, sei lá, aquilo tem 150 mil metros quadrados, né? Eu estava fazendo 500 metros quadrados, Espaço Brasil. Mas ela liberou, e tu não pode levar teus fornecedores. É marcado, tu só pode trabalhar com o oficial. Só que ela foi para o Egito, foi para Sharm el-Sheikh e contratou os pobrezinhos do local que não tinham nem comida, nem lugar para trabalhar, nem tecnologia. Olha, eu mandei vir a equipe daqui, tinha um menino que trabalhou comigo, o Rafa Dutra, que trabalha em Lisboa, foi para lá comigo. Eu levei gente da França, eu levei gente de Londres. Gente, brasileiros que começamos a ligar e pedir socorro. Claro que lá a gente tem um mês de montagem, dá tempo de voltar, mas eu achei... E olha a responsabilidade, o stand do Brasil, né? Não era, né, da tua entrega, e tu olhar assim, amanhecer, noite, chegar de manhã, nada aconteceu. A pobreza local, uma coisa desesperadora. As pessoas nem entendiam. Quando eu dizia que estava sujo, os caras comiam no meio da sujeira. Então, o que eu dizia que estava mal feito, para eles era lindo. Uma pintura mal feita, uma entrega, um equipamento que era um LED. E a gente é muito chato, né, Eliana? A gente é. Nos chamam do Brasil inteiro, vê essas gaúchas chatas. A gente é muito chato, cara. Tu imagina, lá nem de chato, porque eles não sabe, nem me davam bola. Eu praticamente com 90% de mulheres, eles não falavam com mulheres, não tinha uma mulher a não ser do banheiro feminino cuidando, sim. Não tinha uma mulher em loja de venda de roupa, de venda de bolsa, era só homens. Foi uma experiência bem ruim. Mas hoje eu tenho certeza, depois que a gente fez lá, a gente faz qualquer coisa. Até Salt Summit com muita chuva ou muito sol. Bom, gente, eu quero dizer que eu fiquei quieto. Né? É que tu pegou gente que fala muito. Não, eu tenho que me cuidar. Que é maravilhosa, né? Que sabe, que faz, que acontece. Eu tenho certeza que esse podcast, se os outros estão atingindo 500 mil, 700 mil pessoas, que esse aí dê mais de 1 milhão. Né? Puta, mas a gente já assinou a autorização, cara. Mas está fantástico teus podcasts, Nenê. Tá uma delícia ouvir. Tá bom, porque bom, a gente tá deixando... Tá diferente. Tá deixando... Acho que a gente está colocando a verdade no mercado, né? Porque esse mercado carece disso, né? De momentos que a gente possa dizer as coisas e tentar transformar. Não inovar como vocês, mas tentar transformar, entende? Porque a gente, principalmente no meio que eu vivo, que é o meio publicitário, que eu abandono um pouco o lado jornalista, né? Ele é muito, muito, muito carente de coisas novas, entende? Esses dias, está lembrando, fui convidado para tomar um café com o D'Alessandro. Nossa. Que vive hoje em Florença. Tá? E eu me surpreendi, porque
telefone, digo, do Alessandro. Tá gozando comigo. Não, mas era verdade. E aí fui tomar um café com ele e comecei a me lembrar de tudo que a DCS fez. Nossa. Sabe? O que essa agência conseguiu colocar no mercado. O que transformou o mercado. É? Na época, o que transformou o mercado. Transformou tudo, que era um Beto Calaggio, que era o D'Alessandro, que era... O Beto falou uma esses dias que foi maravilhosa. Eu tava ele e o Márcio lá no Araújo. Seu Rodrigo, antes o Márcio era o meu filho, agora eu sou o pai do Márcio. E o Nenê, para quem não sabe, me conheceu criança, né? Meu pai era colega do Nenê na época, mas agora. Então, gente, eu deixo para que vocês possam dizer um até breve para todos. Né? Começo por ti aqui, Thiago. Vamos lá, então. Primeiro, obrigado, Nenê, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Muito legal estar aqui com o Rodrigo, com a Eliana, com o Marcos. Acho que assim fica mais fácil, né, fazer esse tipo de coisa entre amigos. Então, contem sempre com a gente, contem sempre com o Salve Summit. E já fica o convite aí para o pessoal ficar atento para estar com a gente no ano que vem, mais uma vez, para a nossa terceira edição. Vão ser juntos, não? Eu não sei, eu estou esperando o Thiago liberar as minhas estão no ar. Eu quero que vocês usem os nossos espaços, por favor. Já usaram. Vamos descentralizar. Já usamos Claro, esse ano. Tá no nosso roadmap. A tua tá marcada. 10 a 12 de abril. Isso. E a tua, Thiago? Não, a gente está definindo ainda porque a nossa data cai na Semana Santa. O ano que vem a Semana Santa é na última semana de março. E a gente tem um acordo com a prefeitura de fazer o evento no período do aniversário da cidade, então a gente tem ainda alguma discussão para fazer para definir essa data. Tá, mas não acumula, né? Não, acho que não. Isso não tem. Ele disse que não, mas sempre chega perto. Chega perto. Chega perto, mas tudo bem. Nenê, eu queria te agradecer de coração pelo convite. Eu fiquei muito feliz com a amizade que a gente tem construído aí no último ano. Gramado Summit tá na rua já 10 a 12 de abril. A gente tem uma expectativa de 15 mil pessoas. E alguns dados que eu sempre gosto de colocar, assim, 70% do público da Gramado Summit hoje vem de fora do estado. E 49% do público é formado por mulheres, que para mim é um ponto muito importante. Eu sou filho de uma mulher muito forte, fui criado basicamente por uma mulher, sou pai de 2 meninas também, e mesmo não mesmo eu não tendo propriedade de fala, é uma causa que eu luto muito. Curiosamente, minha empresa hoje, o Nenê conheceu parte dela, é formada apenas por mulheres, com a minha exceção. Então eu acho que cada vez mais a Gramado Summit ela fala sobre inovação, e aqui queria citar um ponto muito importante, Rodrigo, que tu colocou no início. Para mim, cara, a Gramado Summit não é sobre tecnologia, ela também é sobre tecnologia, mas do mesmo jeito que ela precisa abordar questões de bits e bytes, ela precisa falar muito mais sobre uma inovação que ela tem que estar no dia a dia do brasileiro de verdade, cara. A gente é um país de mais ou menos 220 milhões de pessoas, e se a gente falar só com o ecossistema, a gente está cometendo um erro grotesco. Então, é uma Gramado Summit 2024 que vai acontecer de 10 a 12 de abril. Vai surpreender muito, porque cada vez mais a gente entende que ninguém sai igual de uma Gramado Summit, e se tudo der certo, o mundo também nunca mais vai ser o mesmo. E esse nosso jeitinho brasileiro, gaúcho, de fazer evento, a gente quer exportar pro planeta. Obrigado, Nenê. Primeiro, realmente obrigada pelo convite, meu amigo não vou dizer de quanto tempo. Essa mesa, é o que o Thiago disse, é bom quando a gente vem para uma mesa dessa com amigos, mas o melhor ainda é a gente discutir nosso mercado. A gente depende do nosso mercado, Nenê, quando tu estava dizendo que o mercado tá complicado e tudo, isso me preocupa. Porque ninguém vive, né? Não é só a experiência, o entretenimento que está dando certo, que passamos por dificuldade, que as pessoas estão vindo. A gente precisa que tudo dê certo. E eu sou muito agradecida ao nosso mercado. Eu acho que eu devo muito. Eu sempre digo que eu escolho sempre... tem um evento para fazer e não tem grana. Eu canso de devolver ao mercado, sabe? A ARP, a DVB... eu sempre... Tamo junto, vamos junto. A ARP, a DVB... É que eu sou muito ajudada pelo mercado. Eu estou aqui por causa desse mercado e eu acho que eu tenho essa obrigação de devolução. Não tenho orgulho de ti. Obrigada, meu amigo. E Marcos, a minha empresa também.
inclusive eu, todo mundo mulher, 14 mulheres naquela empresa, e que bom que tu pensa isso, e a gente precisa disso. Isso é uma, né, seja mulheres, seja as minorias, seja o Brasil, seja essa história aí de, né, sustentabilidade é muito séria, a gente tem que cuidar quando vê tempo, chuva, sol, e isso eu estou me procurando um lado da minha empresa. Hoje de manhã a gente teve um curso, eu acho que é importante a gente procurar aperfeiçoar e deixar, né? Eu tenho uma filha aí que todo dia me puxa a orelha quando eu, né, saio do caminho, né? Porque de outra geração aí. Então, obrigada por estar com vocês. Depois tu me dá o endereço dela, que eu quero te ver. Ele vai para Londres e vai encontrar minha filha. Querida. Eu tenho uma linha de raciocínio que foi um dos cursos que eu dei na ARP. Uma vez eu falei exatamente isso na apresentação do centro de eventos. Uma provocação, eu sou muito provocador. Acho que quem me conhece entende o que eu estou falando. Briguento. A Eliana me puxa a orelha todas as noites. É a Fábio que eu digo. Mas assim, é mais um recado para o mercado, que nós não temos que ser concorrentes, nós temos que formar uma corrente, né? E isso foi que eu falei lá na apresentação. A gente não pode deixar que um pool de fora do estado abrace o centro de eventos. A gente tem que fazer. A gente tem que sentar numa mesa e conversar e puxar parceiros, né? Vocês dois, vocês não são concorrentes, vocês são uma corrente, né? Porque um pensou em sair e o outro pensou em trazer, né? É uma via de duas mãos. Então é isso. E lá na ARP eu falei para as agências que nós, produtoras, nós não estamos aqui para dividir o mercado, nós estamos aqui para agregar com eles e as marcas que eles representam. É isso, né? Temos que deixar de dividir e somar. É isso aí. Então, um tintim entre nós é o sucesso de todo mundo. Obrigada.